Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou a sua professora de Química e na aula de hoje nós falaremos sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Eu já te convido, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Siga-me também nas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui embaixo. Vamos para a nossa aula Química Orgânica. Falaremos então sobre a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos, ou seja, é aquela nomenclatura que a IUPAC utiliza. O que é a IUPAC? É uma sigla que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. É um órgão que fica na Suíça e que determina as regras da química, da nomenclatura, entre outras coisas, no mundo todo. Desde 1892, é a IUPAC que desenvolve um sistema de nomenclatura para todos os compostos orgânicos. E qual o objetivo desse sistema de nomenclatura? Permitir que nós possamos relacionar e montar a fórmula estrutural de um composto, relacionar com o nome, né? O nome e a estrutura, sem gerar ambiguidades nessas substâncias orgânicas. Então, o nome de uma substância de cadeia aberta, ele é formado pela união de três componentes principais. Cada um deles indica uma característica do composto. Essas três partes do nome são o prefixo, que indica o número de átomos de carbono na cadeia, o infixo, ou também chamado de intermediário, que indica o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, que indica a função orgânica a que pertence aquele composto orgânico. Nós vamos detalhar o que significa cada um deles nos próximos slides. O que é o prefixo? Ele indica, então, como eu já disse, o número de átomos de carbono presentes na cadeia. Por exemplo, se eu estou dizendo da substância etano, veja que ela começa com et, et. Isso tem um significado. Quando nós temos, então, o início do nome com et, significa que aquela estrutura vai apresentar 2 átomos de carbono na sua cadeia. Então, nós temos aqui uma lista com alguns prefixos e o número de átomos de carbono. Por exemplo, com 1 carbono, o prefixo é met, com 2 carbonos, o prefixo é et, 3 carbonos, o prefixo é prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. E também temos com outros números, né? 11 carbonos, 1 dec, 12 carbonos, dodec ou duodec, 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadec e assim por diante. 20 eicos, 25 pentaeicos, 30 triaconte, 40 tetraconte, 50 pentaconte e assim por diante. O infixo ou intermediário, também chamado, ele fala do tipo de ligação que teremos entre átomos de carbono. Essas ligações, como nós já falamos, são ligações covalentes, onde há aquele compartilhamento de elétrons na ligação, né? Se você não entende muito bem os tipos de ligação química, eu vou deixar um card passando sobre ligação covalente. Sugiro que você assista para compreender as diferenças, né, entre as ligações simples, dupla ou tripla. Então, essas ligações vão estar entre átomos de carbono, entre um carbono e outro. Quando nós tivermos também 2 ou mais ligações duplas ou 2 ou mais ligações triplas, também esse intermediário vai indicar quantos tipos de insaturação tem, né? O número dessas insaturações. Então, por exemplo, no caso do etano, que era o nosso primeiro exemplo, o intermediário ou infixo aqui é o AN, é o AN.
Então, isso indica que a cadeia dessa estrutura vai ser formada apenas por ligações simples entre os átomos de carbono. Por exemplo, nós temos, quando tivermos apenas ligações simples, o infixo -an, que é o caso aqui do propano. Por que propano? Prop porque tem 3 carbonos, -an porque só tem ligações simples. É isso aqui, olha. Essa ligaçãozinha simples que eu estou me referindo. Esse um tracinho representa o compartilhamento de um par de elétrons. Muito bem. Quando nós tivermos ligações duplas, se for apenas uma ligação dupla, nós vamos utilizar o infixo ou intermediário em, EN, uma ligação dupla. Esse seria o eteno, porque et tem 2 carbonos, en porque tem a ligação dupla entre carbonos. Se tivermos 2 ligações duplas, nós vamos usar um outro componente que é o di. Di-en significa 2 ligações duplas. Di-en. Se tivermos 3 ligações duplas, que é o caso de baixo aqui, nós falaremos então tri-en. 3 ligações duplas. E com a ligação tripla, utilizaremos o infixo -in. Se tivermos 2 ligações triplas, nós utilizaremos di, porque são 2 ligações, -in, que é o indicativo de uma ligação tripla. Então, 2 ligações triplas, di-in. O sufixo indica a função orgânica a que pertence aquele composto. Então, vamos falar de algumas funções orgânicas, lembrando que detalharemos melhor essas funções orgânicas nas nossas próximas aulas. A função orgânica primária, mais simples, é a hidrocarboneto. Ela contém apenas átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. E é isso que significa a palavra hidro de hidrogênio e carboneto vem de carbono. Nós vamos utilizar o final do nome dessas estruturas todas com a letra O. Por exemplo, etano, propano, com o O no final. Álcool é a função orgânica que contém o grupo funcional de hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono, que pode ser, nesse caso, um carbono primário, secundário e até mesmo um carbono terciário. O final do nome de um álcool será -ol. Para um aldeído, ele terá o grupo carbonila na extremidade da cadeia e o seu sufixo será -al. Para uma cetona, o grupo carbonila será em um carbono secundário, ou seja, este carbono que tem o grupo carbonila, né, que tem a ligação dupla com o oxigênio, estará ligado nas suas laterais, extremidades aqui, de um lado e de outro terão carbonos. Então, isso é que significa dizer que ele é um carbono secundário. O sufixo de uma cetona é -ona. E o ácido carboxílico, que terá este grupamento funcional também na extremidade da cadeia. Uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com a hidroxila, com o OH. O final do nome de um ácido carboxílico será -óico. Aqui está o nosso resumo com os principais prefixos, intermediários e os sufixos. Se você quiser, é hora de tirar o print. Vamos então ver exemplos. Aqui nós temos, vamos dar nome a essas estruturas. Nós temos 2 carbonos. Então, nós sabemos que com 2 carbonos, o prefixo é -et. Qual tipo de ligação que nós temos entre carbonos? É uma ligação simples. Então, nós utilizaremos o intermediário ou o infixo -an, -an. E
Qual que é o grupo funcional dessa estrutura? Veja que nós temos nessa estrutura apenas carbonos e hidrogênios. Portanto, ele é um hidrocarboneto. O nome fica etano. Para nós detalharmos melhor aqui, teremos então et, que significa 2 carbonos. An, que significa apenas ligações simples entre carbonos. E o final do nome, O, que significa que é um hidrocarboneto. O nome dessa estrutura, então, é etano. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui quantos carbonos na estrutura? 2. 1, 2. Então, também vai começar com et. Qual é o tipo de ligação que nós temos entre esses carbonos? Apenas ligações simples. Então, nós temos o infixo ou intermediário, an. Qual o grupo funcional dessa estrutura? Veja que, além de carbono e hidrogênio, nós temos o grupo OH, que é o grupo que nós chamamos de hidroxila. Esse grupo funcional é característico de um álcool, portanto, o nome dessa estrutura será etanol. Novamente, et significa 2 carbonos, an significa ligação simples entre esses carbonos, e ol significa que é um álcool. Outro exemplo aqui, nós temos novamente apenas 2 carbonos, et. Ligação simples entre carbonos. Observe que eu repeti aqui, ligação simples entre carbonos. Então, o exemplo também teremos an. Ah, professora, mas tem uma ligação dupla. Sim, tem uma ligação dupla bem aqui, mas essa ligação está entre carbono e oxigênio, não carbono e carbono. Lembre-se que, como a química orgânica é a química do carbono, nós temos que nomear, classificar tudo em relação ao carbono. Portanto, a ligação dupla com o oxigênio, nesse caso, não vai interferir nesta parte do nome, ok? Vai interferir em quê? Em eu saber dizer qual o grupo funcional dessa estrutura. Como nós temos aqui C, dupla O, H, isso é o grupo funcional de um aldeído. Portanto, o final do nome dessa estrutura será al. Esse vai ser o etanal. Então, nós temos aqui et significa 2 carbonos, an significa que entre um carbono e outro nós só temos ligações simples, e al significa que é um aldeído. O próximo, nós temos aqui uma estrutura com 3 carbonos. 1, 2, cadê o terceiro carbono, professora? Está bem aqui, olha. Aqui nós temos uma estrutura chamada estrutura de linha, forma estrutural de linha. Isso aqui, onde eu marquei, é um outro carbono. Então, nós temos 3. O nome começará com prop. Entre um carbono e outro, a ligação é simples, portanto, nós temos o infixo an. E o grupo funcional dessa estrutura é o C-dupla-O, um carbono secundário. Isso aqui é um carbono secundário, que tem, de um lado, um vizinho carbono, do outro lado, outro vizinho carbono. Isso aqui, C-dupla-O, um carbono secundário, com a ligação dupla com oxigênio, é característica de um grupo funcional de cetona. Então, o final do nome será propanona. Prop, porque tem 3 carbonos. An, porque nós temos apenas ligações simples entre carbonos. Muito importante lembrar que eu estou considerando entre carbonos. E ona, porque nós temos aqui uma cetona. E o nosso último exemplo da aula de hoje é aqui essa estrutura com 4
carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. O nome vai começar com but, B-U-T. E o intermediário, que indica o tipo de ligação entre carbonos, também vai ser an, porque nós temos aqui apenas ligações simples entre carbonos. E o grupo funcional dessa estrutura, que é aqui, olha, C dupla com o oxigênio e simples com o OH, né, C dupla O, OH, é característica do ácido carboxílico. E ele será terminado, todo ácido carboxílico, com oico. Então, ficaria, aqui a gente coloca a palavra ácido antes, o nome dessa estrutura seria ácido butanoico. Novamente, para nós finalizarmos aqui, but significa 4 carbonos na estrutura, an significa ligações simples entre carbonos e oico, que significa um ácido carboxílico. Nós, como eu disse, falaremos detalhadamente de cada uma dessas funções orgânicas e de outras mais, e também detalharemos quando houver ligações duplas ou triplas entre as cadeias carbônicas, ok? Vamos para algumas observações. Aqui nós determinamos nomes para compostos de cadeia aberta, mas quando nós tivermos compostos cíclicos que se fecham, nós também utilizaremos um prefixo, um prenome ciclo. Poderia ser, por exemplo, ciclopropano, um exemplo, né, que seria isso aqui, ó, 3 carbonos ligados na forma de um ciclo. Essas são as referências que eu utilizei para preparar esta aula, vou deixar também na descrição do vídeo. Eu agradeço por você assistir, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e se ficou alguma dúvida, não esqueça de comentar. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.